3 jovens amigas iniciam juntas uma trilha até o topo de uma montanha. Algumas horas depois, uma delas chega sozinha, toda suja de marrom e vermelho, a um pronto-socorro. Ela está catatônica, não consegue dizer nada, até que pede um sorvete. Oi, gente, bem-vindos de volta aos novos inscritos. Se não se inscreveu ainda, dá tempo de fazer, esse é o momento. Se não quiser, sem ressentimentos, vamos para a história de hoje. Estamos na Itália, no pronto-socorro do hospital de Sulmona, uma cidade de 22 mil habitantes que fica na província de Abruzzo, na parte central do país, mais ou menos a 160 quilômetros de Roma. E na entrada da emergência acabou de chegar uma mulher loira, que ela está parecendo bastante confusa, até um pouco perdida, e se dirige então para a triagem. Ela está se movendo bastante lenta e automaticamente, o olhar está fixo, como se ela não estivesse vendo realmente o que tem na frente dela. Suas roupas estão bastante sujas de marrom por causa da terra e principalmente de vermelho. Em tal estado que ela nem precisa dizer nada, ela não precisa nem enfrentar a fila. Rapidamente conduzem ela para ser atendida e parece que ela realmente não está conseguindo falar. Ela até aquele momento não respondeu nenhuma das perguntas que foram feitas para ela, até que a enfermeira que estava cuidando, tentando falar com ela, conduzindo ela para ser atendida, tem um pouco de esperança, porque a mulher finalmente olha nos olhos dela, respira fundo e abre a boca para falar. E finalmente diz: posso tomar um sorvete? Deixando claro que ela não está com condições ainda nem de explicar o que aconteceu. Então, para tentar entender, a gente vai fazer um passinho atrás. A jovem loira não está sozinha, mas viajando com outras 2 jovens mulheres, dentro de um Fiesta vermelho. As 3 são muito amigas e uma delas é também sua irmã. Se chama Diana Olivetti, está então com 23 anos e é descrita por todos como uma pessoa muito especial. Não é apenas ok conhecê-la, ela é uma pessoa que faz a diferença, que muda a vida. Ela leva as coisas a sério, ela é precisa, mas muito, muito amorosa. Diana conseguiu se formar, não sem suas dificuldades, numa escola de especialização noturna e agora ela trabalha em uma empresa que faz instalações elétricas. Já quanto à sua vida pessoal, ela tem muitos amigos, é muito próxima da sua família, mas nunca teve um namorado, o que não é um problema, é uma escolha, afinal, ela tem muita coisa para fazer e o foco dela é bem outro. Ela quer melhorar o mundo, aliás, ela quer mudar o mundo e trabalha ativamente para isso, tendo começado por se afiliar a uma associação de voluntários chamada Mato Grosso. E o principal trabalho de Diana ali é a arrecadação de diversos tipos de materiais que são enviados principalmente para a América do Sul. Porque essa, entre todas as outras causas, é aquela que mais comove Diana. Pessoas que ela nunca viu, mas ela sabe que estão tendo que viver abaixo da linha da pobreza. Crianças que ela sabe que vão crescer sem ter oportunidade de aprender como ler e escrever, ou seja, sem oportunidade. E ela é uma daquelas pessoas que simplesmente não consegue saber que pelo mundo tem alguma coisa de errado sem que ela faça alguma coisa a respeito. Ela não consegue olhar para o outro lado. A outra companheira de viagem é Tamara Gobo, também com 23 anos e que mora numa cidadezinha ali bem perto de onde mora Diana, com sua mãe Fiorenza, seu pai Cesare, um outro irmão e uma irmã. E assim como sua amiga, ela também é muito gentil, muito prestativa e uma voluntária do Grupo Mato Grosso. Mas focalizando num trabalho diferente, ela trabalha com pessoas com necessidades especiais e ela é apaixonada por aquilo que ela faz. E completando o grupo, temos a irmã mais nova de Diana, Silvia Olivetti, que está com 18 anos de idade. Ela é a única das 3 que não é afiliada ao Grupo Mato Grosso, mas frequenta regularmente por causa da sua irmã, de amigos, e assim como eles, tem o amor pelo próximo como um guia para a sua vida. Ela tinha acabado de se formar no 2º grau técnico, como gráfica publicitária, mas não tendo encontrado nada nessa área, ela tinha acabado de conseguir um emprego como operária numa fábrica de latinhas. Mas mesmo assim, não tendo conseguido ainda o emprego que ela queria, que ela sonhava, só ter se formado já foi uma grande conquista, porque as coisas na família Olivetti não foram sempre tão fáceis. Os pais das 2, Gabriela e Alfio Olivetti, perderam um filho alguns anos antes, e nunca conseguiram realmente se recuperar. Ele se chamava Stefano e perdeu sua vida num acidente de trabalho, e o baque foi tão grande para os pais que os filhos, os outros, além da perda do irmão, acabaram sentindo muito também. Mas mais do que afastar a família, teve o efeito contrário. Eles conseguiram, depois do primeiro período de dificuldade, se tornarem ainda mais unidos, tendo restado os pais, o pai e a mãe, Michele, que se tornou então o irmão mais velho,
Cristina, depois Diana e por último a caçula Silvia, que além das características que nós já vimos, era também conhecida por duas grandíssimas suas paixões. Um grupo musical italiano com fortes influências celtas e irlandesas, chamado Modena City Ramblers, principalmente, desde sempre, o sorvete. E essas são nossas três protagonistas, que no quentíssimo mês de agosto, nas férias de 1997, decidem partir para as montanhas, atividade que elas amavam, faziam com bastante frequência. Tanto que dessa vez o plano era até ousado. Elas sairiam da província de Padova, no norte, com direção ao sul, na região de Abruzzo, onde se encontram os Apeninos Abruzzeses, um grupo montanhoso conhecido como Montanhas do Morrone. E esse era exatamente o objetivo delas, o monte principal, o Monte Morrone, com seus 1.053 metros de altura. Passeio que as amigas já tinham feito antes e não viam a hora de voltar. Reencontrar as montanhas, alguns lagos, grutas até, e um silencioso bosque, fresco durante o verão e que pode ser muito isolado, mas até que você encontre o próximo grupo de ovelhas ou de animais que passam por ali com seus pastores. A região está cheia deles, porque o Parque Nacional onde se encontra esse monte, Parco Nazionale della Maiella, tem diversos abrigos e pastos também comedores para os animais e para as pessoas que cuidam deles. Nossas três aventureiras então se dirigem no dia 20 de agosto para uma área de descanso para trailers, em Caramanico Terme, a 18 quilômetros do Parque Nacional. Elas passam a noite ali, afinal foram quase 6 horas de viagem desde a cidade delas, e partem bem cedo para o parque na manhã seguinte. Elas vão então até o Passo São Leonardo, onde elas deixam o carro, o Fiesta Vermelho, perto do início de uma trilha, que começa bastante fácil, mas se você segue ela até o fim, dá para chegar até o topo da montanha. Trilha essa conhecida, uma das mais conhecidas dali, como Sentiero delle Signore, a trilha das senhoras, que as três amigas começam a seguir num bom passo, porque elas querem estar de volta antes que escureça e sabem também que naquele período ali pode chover bastante e o céu está um pouquinho nublado. Elas conseguem chegar então no tempo que elas tinham estabelecido mais ou menos até um refúgio chamado Mandra Castrata e depois dali elas fazem uma coisa que elas tinham já planejado antes, que era sair daquela trilha original, porque elas já tinham feito esse passeio no monte, só que seguindo aquela trilha. E agora elas queriam tentar um caminho diferente. E é assim que elas entram num bosque, que é um percurso que tem mais zigue-zagues, mais subidas e descidas, tem áreas bastante fechadas com as árvores, em contraste com algumas áreas de campo aberto, que são exatamente essas as áreas mais usadas pelos pastores que eu mencionei antes. Porque eles têm ali o espaço para o pasto, né? Dá para os animais se alimentarem, estarem ali, e ao mesmo tempo tem o bosque, que é já uma proteção, que já demarca ali o espaço em que os animais podem ficar. E as três acreditam que foi o melhor plano possível. Não era o caminho mais usado, mas também não era incomum fazer o caminho por ali. A estrada era bem marcada e relativamente fácil de ser seguida, se você a conhecesse. Mas isso pode ser dito de qualquer estrada ali, afinal era uma montanha, por mais bem marcada que fosse. Se você não conhece, a um certo momento chega uma dúvida, você se sente um pouquinho perdido. Elas já conheciam a estrada anterior, o Sentiero delle Signore, e queriam provar essa. Até agora elas estavam achando o mesmo nível de dificuldade, só que essa parecia bem mais deserta. Até que Diana, Tamara e Silvia encontram alguém. Elas cruzam com um homem que está andando a cavalo, ele está vindo na direção delas e mesmo um pouco de longe, ao avistá-las, ele para. Ele é claramente um pastor e tem uma expressão muito tranquila, até gentil, podemos dizer. As amigas, como eu disse antes, tinham já estado ali, mas na outra trilha, e estavam sim se sentindo um pouco perdidas. Não tinham certeza se elas tinham pegado a estrada que elas deveriam, então elas se sentiram até aliviadas ao ver alguém, que provavelmente, muito provavelmente, conhecia o local bem melhor do que elas. E realmente é assim, o homem dá indicações bastante precisas e as três agradecem e seguem seu caminho, já apertando muito mais o passo, porque o medo da chuva agora é bem real. O pastor tinha então indicado o caminho mais rápido possível, dizendo também para evitarem uma área paralela, porque tinha muitos cachorros ali. Então elas, agora mais certas do que estavam fazendo, recomeçam, como eu disse, num bom passo, mas não passam minutos até que elas param novamente, porque na frente delas, novamente, está o mesmo pastor. Quase como numa repetição exata da cena que tinha acabado de acontecer. Tudo estava igual, com exceção de dois importantes detalhes. O sorriso amigável dele tinha sido substituído por uma expressão
gélida, e ele segurava uma calibre 32 nas mãos. Até aí nada estranho que um pastor que cuida de 400 ovelhas esteja armado, mas o olhar dele e a maneira como ele segurava, ou melhor, ele apontava a 32, não deixavam dúvidas. Se tratava de Ali Vehbi Hassani, conhecido por todos como Ali. Ele tem 23 anos e nasceu na Macedônia, tendo sido um sonho para ele se transferir para a Itália. Tendo passado muita necessidade durante a sua infância e a sua adolescência, ele cresceu ouvindo que na Itália ele podia se tornar milionário. Então, assim que completou 18 anos, Ali foi atrás desse sonho. E agora ele estava naquela situação. 5 anos depois, sem visto, vivendo ilegalmente no país e vivendo, ou melhor, sobrevivendo como pastor, cuidando das ovelhas de um proprietário de terras ali da região que tinha, aparentemente, algumas ligações com o crime organizado. Ou seja, dizer que ele vivia frustrado é um grande eufemismo. E para piorar, as possibilidades de sair daquela situação eram quase inexistentes. Ele realmente não via uma saída. Ele trabalhava em troca da própria existência ou subsistência e vivia literalmente escondido. Para completar, a gente tem a falta de documentos e uma ficha criminal já suja na Itália por roubo de cavalos. A única vantagem que parecia que ele poderia ter, ou que ele pensou nisso antes, que poderia ser uma vantagem, na verdade, era uma desvantagem, que era o fato que ele era um dos homens de confiança agora do seu chefe, Mario Iacobucci. Um trabalho que, digamos que não é exatamente fácil simplesmente pedir demissão e deixar. Mas apesar dessa situação, Ali era conhecido por ser tranquilo, não tinha problemas com ninguém. É verdade que ele também não tinha quase contato com ninguém, mas com aquelas poucas pessoas, outros pastores que ele conhecia dos refúgios, o chefe dele, e até um bar que tinha na época dos turistas ali em São Leonardo, ninguém tinha nada de ruim para falar sobre ele. Ele simplesmente não era o tipo de pessoa que ninguém podia imaginar fazendo mal para ninguém. E de uma certa maneira parece que nem ele consegue imaginar isso. Ele parece que está ali na frente daquelas moças, petrificado, mas sem parar de fixá-las. E elas não conseguem entender exatamente o que está acontecendo por causa do susto, só que aquele olhar não promete nada de bom. Com essa insegurança, esse medo, esse susto, a primeira a falar acaba sendo Silvia, a mais nova, porque Ali até agora não disse uma palavra. Ela pergunta então se o que ele quer é dinheiro, promete que elas vão dar tudo que elas tiverem com ela e pede para, por favor, só deixa a gente ir embora. Ele ainda não responde, mas está ouvindo Silvia. Fica claro porque ele está ficando cada vez mais nervoso com as súplicas dela, com a voz chorosa dela, mas continua sem dizer nada, olhando fixamente para Diana. O que ele quer não é dinheiro. E Silvia está incomodando ele, que ainda sem olhar para ela, abre fogo. Ele quer que ela se cale. Uma bala então atravessa o seu pulso, passa pelo seu braço, atravessa o abdômen e sai pelas costas. Ele consegue fazer com que ela pare de falar e caia também no chão, mas ela ainda está viva e não perdeu os sentidos. Aliás, muito pelo contrário, ela está se sentindo mais lúcida do que nunca com a injeção de adrenalina. Em fração de segundos, ela entendeu que a única possibilidade para ela era se fingir de morta. E é o que ela faz. Só que isso faz com que a sua irmã Diana comece a gritar, exageradamente desesperada, em pânico, levando Ali a simplesmente arrastar a Silva um pouco para o lado, como se o fato de tirar ela dali da vista fosse fazer a outra se acalmar. E ele acredita que vai funcionar. Ele deixa então o que ele acredita ser um corpo a poucos metros dali e volta para Diana. E com a voz calma, tranquila, do pastor amigável que ele era na primeira vez, ele vai para perto de Diana, continuando a olhar fixamente para ela e diz: "Fica calma, ela ainda está viva, está só desmaiada. Agora tira a roupa, vai." E ao ouvir essas palavras é a vez de Tamara se desesperar. Ela solta um grito, um único grito, mas alto, muito alto, como de um animal que tinha acabado de ser ferido mortalmente. E parece que aquele é o primeiro momento que Ali consegue desgrudar o olhar de Diana e percebe a presença de Tamara ali. E reage dando imediatamente um tiro nela, que entra pelo ombro, atravessa o pulmão e sai pelo braço da jovem, que cai imediatamente no chão. Ainda tenta, com a mão muito trêmula, tampar a ferida, mas ela para no meio do caminho, expira e está claramente já sem vida. Um último longo suspiro, ouvido claramente por Silvia, a amiga que está ali a poucos metros de distância, que com os olhos fechados consegue entender o que aquele suspiro significa e também as roupas que ela começa a ouvir caindo no chão, devagar, e os gemidos que ela começa a ouvir, de prazer de uma parte
e de completo horror da outra. E não que seja uma consolação, aliás, uma muito magra consolação, talvez, mas tudo dura muito pouco, porque aparentemente ali não consegue terminar aquilo que ele queria tanto, que fez todo aquele estrago para conseguir. E Sylvia então está ali com os olhos fechados, pensando se realmente tinha acabado ou não, quando ela ouve um último disparo. Ela não pode abrir os olhos, mas ela entende que ela acabou de perder a sua irmã. Toda aquela raiva, toda aquela dor funcionam como uma descarga de energia que passa pelo seu corpo. E ela faz a única coisa que ela consegue pensar. Ela levanta e ela sai correndo, completamente tomada pela adrenalina, tentando não pensar, não tendo tempo para pensar no desastre que ela tinha acabado de deixar para trás. Ela não pode olhar para trás, até que depois de alguns metros, ela ouve a voz da irmã de Diana, dizendo: escapa, escapa. Ali ela gira a cabeça, ela tem que olhar, mas ela vê Diana no chão. Ela parecia desacordada. Talvez ela tivesse só imaginado aqueles gritos. E infelizmente não é só isso que ela vê. Ali está ali em pé, entre os dois corpos, fixando ela, imóvel, como quem vê um fantasma, porque afinal ele pensou que já tinha tirado a vida dela. Mas aquele estado dura poucos momentos. Ele desperta e começa a persegui-la. Ela continua a correr, se possível, ainda mais desesperadamente do que antes. Apesar da adrenalina, ela está quase no final das suas forças. E a impressão que ela tem é que ela passa muito mais tempo rolando, caindo, tropeçando, batendo aqui e ali do que realmente correndo. A cada momento, ela tem a sensação de que ele alcançou ela. E assim ela continua. Não olha mais nenhuma vez para trás. Então ela não sabe quando, nem porquê, nem o que aconteceu. Só que ele não está mais seguindo ela. O que ela não sabe também é que essa fuga vai durar ainda 7 longas horas. Ela não tinha ideia de onde ela estava tirando forças. E talvez ela não conseguisse fazer isso para salvar a si mesma, mas tinha Diana, que talvez tivesse gritado para ela, talvez estivesse ainda viva, talvez estivesse esperando a ajuda que ela tinha que conseguir. Então é isso que Sylvia faz, ela continua buscando por essa ajuda pelas próximas 7 horas. Até que ela consegue chegar num centro habitado, onde uma estudante de medicina chamada Maria Grazia e um habitante da cidadezinha ali de Sulmona, chamado Dante, veem ela e correm em sua direção. Era óbvio que ela precisava ser ajudada. Eles primeiramente pensam um acidente, porque a jovem está toda machucada dos pés à cabeça, só que ela não tinha rolado no asfalto, ela tinha rolado e se arrastado por 7 horas pela montanha, sozinha e sem ter visto ninguém até aquele momento. O alívio foi tão grande que ela, de um mesmo fôlego, contou tudo para eles, tudo que tinha acontecido com ela, sua irmã e sua amiga. Quem dera tivesse sido um acidente. E assim que termina aquela espécie de desabafo, Sylvia se fecha novamente, como que para se proteger, agora que ela estava sendo cuidada, ajudada. Ela podia, por alguns outros momentos, se esconder daquela memória do que tinha acontecido. Então ela se desliga da realidade e parece destacada, até o momento que ela decide voltar, que a sua mente decida que era seguro novamente estar consciente. E decide voltar, talvez com uma faísca de algo de bom, algo familiar, prazeroso. E ela pede um sorvete. E daquele momento em diante, Sylvia estava pronta, não um pouco triste, traumatizada, preocupada e não posso nem imaginar o que mais, mas disposta e capaz de dar toda a ajuda possível às autoridades. Todas as informações que ela podia, ela descreveu tudo com o máximo de detalhes possível para ajudar principalmente nas buscas pela sua irmã, que podia ainda estar viva. E assim 10 policiais da área que conhecem bem as montanhas partem pouco depois na trilha que a Sylvia tinha explicado para eles. Só que eles não chegam nem até a metade do caminho e a previsão das 3 jovens se avera. Caiu uma tempestade sem precedentes e as buscas são forçadas a terminar ali, podendo ser retomadas só na manhã do dia seguinte. E assim que a chuva cessa, a subida recomeça, as buscas recomeçam. E ao nascer do sol elas são encontradas. Tamara, como já se esperava, exatamente no local que Sylvia tinha descrito. A única diferença no corpo tendo sido causada pela imensa quantidade de água que tinha caído. E imediatamente depois, os policiais avistam Diana, o seu corpo, apenas alguns metros à frente, parcialmente vestida. Ela provavelmente tinha resistido pouco quanto a sua amiga. E assim as duas começam a ser levadas de volta, mas as buscas não terminam. Falta ele ainda. Ali, que assim que terminou de perseguir, ou que desistiu de seguir, ou que não conseguiu mais seguir Sylvia, foi direto encontrar o seu chefe, Mario Iacobucci, que obviamente percebe a maneira agitada, extremamente nervosa que o rapaz chega ali, mas não pergunta nada. E ali também não explica o que acabou de acontecer. A única coisa que ele diz é que ele tinha trazido 2 pistolas, que eram de Mário,
e não eram registradas, mas que ficavam com ele para usar no trabalho dele. E ele tinha trazido elas porque elas precisavam, com urgência, serem escondidas. E com aquela mentalidade de eu não quero saber de nada, eu não vi nada, eu não quero me envolver com nada, eu não quero ter problemas, não é problema meu. Mário diz que, ok, sem fazer nenhuma pergunta, pega as pistolas e diz que ele vai resolver. E quanto ali, diz para ele voltar para um refúgio chamado Capoposto. E assim que ele sai, Mário vai realmente esconder as 2 pistolas num barranco. E é quando ele encontra algumas pessoas, vizinhos ali que têm terras ali, que comentam com ele que tem policiais girando pela região, inclusive nas terras dele, de Mário, que mais uma vez escolhe não perguntar nada e não dizer nada. E ali, enquanto isso, se dirige imediatamente para o tal refúgio e permanece ali até as 2 da manhã do dia seguinte, quando a polícia chega no local, o encontra dormindo e ele tem a sua prisão preventiva decretada. E 12 horas depois, Silvia faz o seu reconhecimento. Foi ela mesma a insistir que tudo fosse feito o mais rápido possível. Ela não queria que nada esperasse para que ela se sentisse melhor. Ela estava tentando demonstrar força por ela, por Tamara, por Diana. E agora estava escolhendo conscientemente, a cada momento, escolhendo não desistir, escolhendo viver por ela e por quem não podia mais. Silvia estava levando isso muito a sério e as recompensas estavam chegando depressa, porque desde o dia que ela chegou no hospital, a sua primeira visita foi um guarda, um jovem guarda que trabalhava ali no Parque della Maiella e que ela e as outras jovens tinham conhecido na primeira vez que tinham ido ali. Ele soube o que tinha acontecido com ela, se lembrou dela, foi fazer uma visita e daquele dia em diante não deixou mais o seu quarto, se tornando pouco tempo depois seu marido e posteriormente o pai dos seus filhos. E isso, ela disse depois que foi capaz de fazer, se apaixonar naquele momento, porque enquanto ela corria naquelas 7 horas, passou pela cabeça dela diversas vezes desistir, principalmente das pessoas, mas ela decidiu ali, antes de saber se a irmã se salvaria ou não, antes de saber se ela salvaria a própria vida, que se isso acontecesse, ela escolhia ainda acreditar no ser humano. E uma outra prova desse pensamento dela a gente encontra na primeira declaração que ela fez sobre Ali. Eu, por esse rapaz, eu não provo ódio, não consigo. Eu vi nos seus olhos o nada e sei que aquele jovem já está morto dentro. E ela não sabia o quanto ela estava certa. E não foi difícil nem para a polícia entender a situação em que ele estava vivendo quando foram buscá-lo lá no refúgio, que era, na verdade, a casa dele. O local em que ele estava vivendo. Um refúgio que é simplesmente uma cabana, uma estrutura com paredes e um teto, geralmente de pedra, que serve só para pessoas que estão fazendo trilha parar para comer alguma coisa, se proteger talvez de uma chuva por umas 2 horas. Até é difícil dormir ali se a pessoa não tem material de acampamento, tenda e colchonete, essas coisas. Não podemos esquecer sobre estruturas sanitárias ou eletricidade, água. Nada. Ou seja, praticamente desde o momento que ele tinha chegado na Itália, ali não estava vivendo de maneira civilizada. O que provavelmente Silvia tinha visto nos olhos dele é que ele estava existindo, mas ele já não vivia há muito tempo. E talvez por isso ele não tinha realmente se dado o trabalho de persegui-la ou de se esconder, de escapar, de se defender. Porque depois de preso ele nunca tentou fazer isso. Tudo que ele demonstrava era desinteresse. Ele simplesmente fazia o que mandavam e concordava com tudo, com exceção do abuso físico a Diana. Ele disse que sim, foi ele o responsável por tirar a vida das 2 meninas, por atirar também em Silvia, mas ele diz que ele não abusou fisicamente de ninguém. E esse foi literalmente o único momento em que Alice se manifestou. O advogado dele chegou a fazer uma declaração dizendo que a defesa dele era um ato desesperado e que ele nunca tinha visto na vida dele alguém com tamanha, desconcertante imobilidade de expressão. Mas como era o seu trabalho defender o jovem, ele tentou ir por uma linha de um ataque de fúria, um surto psicótico, que considerando o modo isolado, abandonado até que ele estava vivendo e a falta de perspectivas tinham levado ele a perder completamente o seu senso cívico, talvez a sua própria saúde mental, não sendo mais capaz de ter reações normais ou conduzir uma vida normal. E ali não parece mesmo bem, e também não parece estar fingindo. Nos primeiros dias de cárcere ele não fala nada, ele não emite um som. Tudo que ele parece fazer é olhar para as paredes, dormir ou comer. Comer uma quantidade exagerada, comer tudo que colocam na frente dele, o máximo possível. E é mais ou menos essa situação quando chega o momento do seu julgamento. Ele, apesar da roupa limpa, passada, dos cabelos cortados e penteados, não consegue convencer. E assim, 15 meses depois dos ataques, em novembro de 98, o juiz não tem muita dificuldade em decretar a sua prisão perpétua.
Pena que ele começa imediatamente a descontar na Itália, passando 18 anos preso ali e sendo então, não encontrei um motivo, mas transferido para Macedônia, onde ele está até hoje cumprindo o resto da sua pena. Já o seu chefe, Mario Iacobucci, contrariamente ao que costuma acontecer, foi sim responsabilizado pelo que ele fez. Ele foi condenado a 1 ano de prisão que ele teve que cumprir por ele ter deixado 2 armas ou até mais nas mãos de uma pessoa que ele sabia que era clandestina. Então, obviamente, não tinha autorização para ter aquelas armas. Ele então serviu sua pena e em 2020 ele perdeu a sua vida. Durante uma reunião na prefeitura da sua cidade, ele teve um ataque cardíaco e faleceu. Mas não antes de ter declarado mais de uma vez publicamente o seu arrependimento por ter fornecido as armas ali e ter pedido oficialmente desculpa, perdão para as 2 famílias. Famílias que colocaram uma pedra no alto do Monte Morrone para lembrar, para celebrar as 2 maravilhosas jovens, a quem eles vão homenagear uma vez por ano ali, onde elas queriam ter chegado aquele dia. Já Silvia, como a gente viu antes, naquele dia escolheu acreditar ainda na vida, nas pessoas. Depois escolheu perdoar para não se entregar ao ódio. E poucas semanas depois de tudo aquilo que aconteceu, ela escolheu fazer aquela trilha completa. Não só para homenagear a Tamara e Diana, mas para não se entregar também ao medo. E foi assim que ela conseguiu garantir que não desperdiçaria essa sua segunda oportunidade de viver. Tendo conseguido ver no meio de toda essa tragédia, uma oportunidade até. E ela acreditou tanto nisso que ela, o seu marido John, o guarda, e os seus 2 filhos foram viver numa cidadezinha aos pés do Monte Morrone. Olho para cima e sobre o monte vejo uma cruz. Mas no fundo vejo tudo sobreposto pelos raios do sol. Nada permanecerá inútil e sem sentido. É óbvio que é impressionante a maneira como Silvia conseguiu superar, mas é ainda mais impressionante a maneira consciente como ela fez isso. Ela não esperou que acontecesse, ela racionalmente decidiu fazer isso. E para mim, ela entendeu como ninguém como funciona o perdão na prática, que não tem nada a ver com ser bonzinho demais e muito menos com ser tolo, mas sim tem a ver com se livrar daquele sentimento que no final ia fazer mal só para ela. Perdoando, obviamente, ela não pode mudar o fato que aquele dia ela foi vítima de Ali, mas ela pode garantir que todos os dias depois daquele sejam só dela e ela escolhe como vivê-los. Obrigada.